Quem está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, tanto aqui quanto no Instagram, que vocês se sintam à vontade. Aqui é a vida real, é, sou bem real mesmo, bem aberta, tá? Então, quem me conhece pessoalmente sabe como eu sou, né? Por mais que eu pareça tagarela aqui na internet, na vida real, eu não sou tagarela assim. Eu sou aquela pessoa que chega na rodinha de conversa e que senta quietinha ali, fica esperando se alguém puxar conversa, eu converso, senão eu não tenho a mesma facilidade de falar com as pessoas ao vivo, assim como eu tenho facilidade de falar com vocês por aqui, tá? Então, isso quem me conhece pessoalmente sabe muito bem o que eu tô falando. Mas já melhorei muito, tá? Graças a Deus, né? Bom, sempre melhor, né? Nunca melhor que ninguém, mas sempre melhor, uma versão melhor, melhorada da gente mesmo, né? Então, a primeira pergunta aqui, feito todas, tá? Todos, agradeço todos os elogios, então a gente vai passar a primeira pergunta, tá? Eu acho que já tem 5 minutos de vídeo já, né? Ó, é alguém que chegou novo por aqui, tá? Eu só printei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá printado aqui, até a foto aqui, eu sentada aqui fora, eu só printei a mensagenzinha que a pessoa mandou, não aparece nome nem nada, ó. Aqui é a minha saia aqui. Então, aí a pergunta é o seguinte: não entendi, sua família. Você tem 2 filhos e uma filha. Cheguei agora por aqui. Então, chegou agora por aqui, seja muito bem-vinda. Você, vou falar você, já que eu não sei se é homem ou se é mulher, tá? Então, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou a Aline, eu sou casada com o Leandro, a gente tem 2 filhos, o Matheus e o Cauã. Provavelmente você viu uma menina que você falou filha, é por causa de uma foto que eu tenho fixada, da minha família no perfil, né? Que é uma das primeiras, aquelas 3 fotinhas que a gente deixa fixada ali no perfil. Então ali tem sim uma menina muito linda e ela é filha de coração, por quê? Porque ela é a minha nora. Eu pareço ter 15 anos, gente, mas eu não tenho 15 anos, tá? Já faz muitos anos que eu tive 15 anos. Não, mentira, eu tô me achando agora, né? Mas ela é a filha que Deus mandou através do meu filho, né? Já que eu só tive meninos, eu tive 2 meninos, e então o Matheus já tá com 20, 21, a mãe já esqueceu a idade, né? Quando a mãe não troca o nome dos filhos, ela troca as idades, mas é por aí, e eles já estão juntos já faz bastante anos, já estão noivos, né? Eles namoram bastante tempo, estão bastante tempo juntos, né? Ela é mais reservada, assim como ele também é reservado, pouco, vocês vão verão eles por aqui, tá? É bem raríssimo mesmo eles aparecer, mas ela é a minha nora, né? Ela é a primeira nora. Cauã ainda é criança, né? Ele tem 11 anos, apesar do tamanhão dele, mas ele tem 11 anos, ainda é criança, ainda não chegou a nora através do Cauã, tá? Ainda vai demorar um pouquinho, né? Quanto tempo a gente não sabe. Mas então, essa moça é a minha nora, tá? Por muito tempo, quando eles começaram a namorar, eles não quiseram aparecer, nada assim, a gente super respeitou. Eu sempre respeitei muito aqui no meu perfil, tanto é que meu marido também não é muito de aparecer, às vezes ele aparece, gente, mas é raríssimo ele aparecer, ele não é muito chegado também de aparecer. O Matheus também, logo quando começou eu ficar mais conhecida, ele entrou na adolescência, e daí você já conhece como que é adolescente, então para um menino reservado já entrar na adolescência fica um pouquinho mais complicado, né? Então ele também não se sentia à vontade para aparecer. E Cauã, como era pitiquinho, aí menino era que nem papagaio de pirata, qualquer flecha ele tava no meio, né? Já tá mudando também, sabe? Então ele já não gosta muito mais de aparecer tanto agora, às vezes ele aparece, faz alguma coisinha assim, mas bem pouquinho, né? Quem tá aí desde o começo lembra dele pequenininho, mas infelizmente ou felizmente, não sei, né? Porque é papo de mãe. Aí a gente não consegue, os filhos crescem, né? Então são fases e fases, né? Então, por isso, a minha família agora somos 5 pessoas, né? Eu, maridão, os 2 filhos e a primeira nora que já chegou para acrescentar, somar aí na nossa família, né? E graças a Deus nos damos muito bem, eu não tenho problemas com ela também, e se Deus quiser não teríamos também, então a gente está aqui para quebrar ciclos, né, que esse papo de que sogra é a cobra, né, então vamos mudar isso, né, tem, mas não, cada um no seu quadrado, né, então eu respeito muito bem a privacidade deles, ali dela principalmente, ela também respeita muito bem também o meu lado, então
Tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo tranquilo. Só então se sinta muito bem-vindo e quem chegou aí agora acabou já de ficar sabendo também a respeito disso, tá? Deixa eu já, vou até apagar já essa daqui para não confundir. Aqui outra pergunta: por que você não mostra os animais do seu sítio para a gente ver? Ó, eu não sei se tá, espero que esteja dando para vocês verem. Por que você não mostra os animais do seu sítio para a gente ver? Então vamos por partes, tá? Aqui onde a gente mora é um sítio, sim. Aqui onde eu estou a chacrinha é meu, tá? Mas normalmente lá, a casinha de madeira, que sempre eu tive os conteúdos, tudo lá, ali é sítio da minha sogra, né? A gente mora na casa que era dos avós do meu esposo, né? Que já são todos falecidos. Não, minha sogra não, tá, gente? Os avós dele, eu quis dizer, tá? Então ali não é nosso, a gente mora de favor, sim, porque a casa não é nossa e a gente não paga aluguel. Então, se não é seu e você não paga aluguel, você mora de favor. Normal, né? A gente mora ali, já faz anos que a gente mora ali, a gente cuida tudo ali. E assim, animais que eu tenho são os gatos e o cachorro, só. Por se tratar de ser sítio, as pessoas sempre têm a impressão de muitos animais, animais soltos, aquela vida gostosa de roça que a gente vê na internet, que eu também adoro, sou apaixonada. Mas aqui, né, o sítio é da minha sogra e aqueles animais não tem, tá? Não tem animais aqui, assim, muitos animais, como a maioria imagina um sítio lindo e maravilhoso, tá? A gente é avicultor aqui, a gente trabalha com frango de corte, então, para cooperativa. Tem 2 aviários, o da minha sogra e o nosso, que o meu esposo toca os 2, tá? E então, quando se tem aviário de corte, você não pode ter outras aves, tá? São normas da cooperativa. Para evitar doença, sabe? Doença que vai para lá, para cá, essas coisas assim. Então não pode ter animais. Então eu mesmo não tenho galinhas que possam pôr ovos. E eu sofro com isso, gente, porque o meu maior sonho era morar no sítio e ter as galinhas para ir lá buscar o ovinho no ninho. Não posso porque transmite doença, né? E a gente não trabalha assim, não é pouco frango, é muito frango dentro desses aviários. Tem vídeo já aqui no canal, lá no Instagram, tem muitos vídeos quando tá os frangos pequenininhos, quando tá maior eu mostro algumas coisas também desse lado para vocês. E então, por causa de doenças, não se tem outros animais. Então, aves completamente proibidos, né? Aves assim, que a ave transmite doença, né? Então, aqui não temos porcos, bois, nada dessas coisas. Quando vocês veem as ovelhas que eu mostro ali, elas não são nossas, elas são do primo, né, do meu marido, que mora mais ali para cima, que no sítio da minha sogra são várias casas que tem assim, dela e do irmão dela, então também tem o filho do irmão dela, né, o sobrinho que mora ali, então essas ovelhas são dele. Ele pode ter, porque ele não tem aviário de corte, não tem nada com frango, não tem nada a ver, então se ele quiser ter essas coisas, tudo ele pode ter, tá? Quem não pode é a gente, por causa que a gente trabalha com a cooperativa. Se a gente fosse autônomo, trabalhar sozinho, aí é outra coisa, tá? Mas eu nem sei dizer para vocês como é que seria se não fosse assim com cooperativa, tá? Mas então não temos esses animais, então eu não posso estar mostrando animais que não tem aqui, tá? E eu não fico mostrando muitas ovelhas também, porque não são nossas, né, gente? Você não sai mostrando as coisas que não são suas para todo mundo assim. Eles não se importam, estão na cerca ali, tá tranquilo tudo ali, mas também, né, gente? Você não ia gostar de ter um monte de bichinhos lá e as pessoas irem lá e ficarem gravando e mostrando as coisas assim. Mas é porque não tem mesmo, tá, gente? Não tem animais e eu sei que é estranho. Nossa, um sítio que não tem. É a mesma coisa assim que você morar no sítio e não tem um fogão a lenha, sabe? Passa a mesma impressão. Como assim? Você mora no sítio e não tem um fogão a lenha? Pois é, gente, eu sofro disso, porque eu não tenho mais meu fogão a lenha. Então, eu entendo vocês questionarem isso de não ter animais, nada assim. E assim, onde eu moro ali, na casinha velha, que eu sempre falo casinha velha para não confundir vocês depois com a casa nova, na casinha de madeira,
é que ali é somente a casa e um pedacinho só em volta, que é uma bolinha verde, assim, sabe? Então eu não tenho um quintal meu, nada ali, porque ali é da minha sogra, né, gente? Então as coisas que tem ali são as coisas dela, do jeito dela, como ela idealizou, do jeito que ela gosta, ou se ela não gosta também, é tudo dela, né? É um espaço dela. Então nós moramos na casa, então na casa eu comando. Mas assim, fora ali, a gente tem que entender que tudo tem um limite, certo? E assim, eu também não saio mostrando as coisas dela, que ela tem bastante coisa legal. Nossa, a gente poderia mostrar muita coisa legal, mas também não dá para ser mostrando, por quê? Ela é uma pessoa mais de idade, ela não gosta disso também, sabe? Ela não se sente à vontade para estar mostrando. Então, raramente eu mostro alguma coisa assim dela. Normalmente, às vezes, é uma plantinha, alguma coisa, porque ela não se sente à vontade. E assim, por isso que eu falo que às vezes passa a impressão que eu mostro tudo da vida. E não mostro tudo, gente. Eu sei entender muito bem quando a pessoa se sente bem sendo filmado, né, ou mostrando as coisas, e quando a pessoa não sente. Tanto é que eu sempre peço, olha, pode filmar, o que você acha, alguma coisa? A pessoa fala, não, eu falo, tudo bem, tranquilo, eu não fico brava, ai, não deixa eu filmar, ai, que eu quero filmar, ai, porque isso, porque aquilo. Não, tá? Eu sempre entendi super bem isso daí. Quem não gosta de aparecer, quem tá, tudo bem, tranquilo, tá? Então tá de boa, tá? Então é por isso, gente. E bicho, gente, a gente tem só o Mike, né? Agora a gente tem o Mike, que é o cachorrinho, que vocês veem de vez em quando aí, né? Quando ele não tá rebelde, que ele normalmente ele não fica muito mais com a gente, ele fica com as caras da minha sogra agora, de safadinha. Porque lá tem um cachorrinho novinho, deles adoram brincar, né? Então daí, aí não tem cachorrinho na minha casa, né? Tem um cachorrinho lá, daí é claro que ele vai gostar de ficar por lá, né? E a gente estava com 3 gatinhos, mais 2 já faleceram, né, de velhinhos, e a gente tem só uma que também está meio doentinha. A ideia é não ter mais animais agora, a gente, depois que essa gatinha acabar morrendo, que é o que vai acabar acontecendo com ela, né, aí a gente vai manter só o cachorrinho por enquanto. Futuramente aí não sabemos, tá? Mas então, assim, não dá para ter vários animais, nada disso aqui, tá? Então por isso que eu não mostro, tá? Então se eu sair, dependendo aonde eu vou, eu nem chego muito perto de aves, nada dessas coisas assim, justamente por causa da doença, tá? Porque transmite, tá? Não faz mal pro ser humano, mas faz mal pra ave, tá? E a gente tem que cuidar, né? A gente que é dali que vem o pão nosso de cada dia, tá? Então, que pena, né? Porque eu gosto muito de bicho também, eu adoro ver vídeos de bichos assim, mas é, quando dá, quando não dá, não dá, né? E é isso. Aqui, a próxima foto, ó, vou mostrar para vocês. Tá melhor das crises? Adoro o seu perfil, ó. Aí, ó. Espero que vocês tenham feito alguma coisa, né? Então, eu tô melhor, sim, das crises. Já não tenho tido mais crises de ansiedade tão frequentemente, né? Eu já consigo trabalhar bem melhor, mas sim, tem vezes que a gente acaba dando uma desequilibrada, assim, né? Então, não sei se isso é normal, anormal, mas é o que acontece, né? Então, eu tenho tido as últimas crises, eu tenho conseguido lidar super bem, bem tranquilo já com elas, mas claro, eu procuro me afastar, eu procuro ficar no meu canto, eu me dou esse tempo, eu me permito não estar bem também, tá? Não piro na batatinha, nada, essas coisas assim, sabe? Então eu fico, não tô bem, eu não tô bem, eu deixo de lado, eu consigo conciliar as coisas, eu depois melhoro e eu volto, eu faço, tá? Porque o que eu aprendi assim que por mais que você se esforce, que você queira dar conta de tudo, fazer tudo, por um período da sua vida você consegue. Mas depois você já não vai mais conseguir, o que você conseguir você já não vai fazer mais bem feito, porque você está se sobrecarregando. Então não tem necessidade de estar se sobrecarregando. E vida a gente só tem uma aqui. É só essa vida para viver. E daí você vai viver correndo, viver se sobrecarregando, sem necessidade. Então tem que ter prioridades. A gente precisa priorizar algumas coisas e a gente é a principal prioridade, tá? Porque assim, se você não tá bem, a sua casa vai sujar, vai bagunçar e tudo, e daí quando você melhorar, você vai lá e limpa. Se você não estiver bem, você ir lá fazer isso daí, quando você não vai melhorar, você vai demorar para melhorar, e quando você melhorar, a tua casa vai estar lá para você limpar igual. Então, a gente se organiza, tenta fazer o que dá possível, mas quando não dá também, gente, é, deixa, deixa, você volta e você consegue. Quando a gente volta bem, a gente volta mais renovado de cabeça. E é engraçado que as crises de ansiedade, elas te dão uma canseira
assim, que não tem fim. Parece, é engraçado porque é a cabeça, né? Não é nada assim de corpo, não é uma canseira braçal de trabalho, de braço, assim, é uma canseira de cabeça e ela esgota a gente mesmo, a gente precisa de um tempinho para conseguir se recuperar, porque se a gente não conseguir é, recuperar, a gente fica pior, tá? Então se desgasta bastante, e sem contar, gente, que a idade também começa a vir, então cronologicamente a gente vai ficar mais cansado, são fases diferentes da nossa vida, às vezes a gente não dá conta, e é normal, é tranquilo, e é uma fase que a gente vai passar, tá? Mas a gente passa e passa bem, tá? Isso eu falo pra vocês, que a gente passa e passa bem, sim, senhora, tá? Então, se às vezes está meio apavorada aí, que não está dando conta das coisas, que tá isso, calma, são fases. Quem tem filho pequeno tá naquela loucura de criança pequena, de bagunça, de brinquedo, de não dorme, ai, gente, de tudo, mas passa, os filhos crescem, depois vai vir outros transtornos, e é assim a vida de todo mundo, tá? Para quem tá só em casa, é puxado, para quem tá em casa e trabalhando fora também é puxado, então às vezes algumas pessoas estão privilegiadas, entre aspas, né, e não estão vivendo essa fase. Talvez porque ainda não chegou o momento ou porque ainda não vão viver essas fases também, né? Mas a gente não sabe como que é o coração de cada um. Então, o importante é que a gente passa. Eu também já tive minhas loucuras, gente, com meus filhos pequenos, me virando sozinho, me virando do avesso. Era um filho embaixo do braço, um na perna, e nossa, e você fazia e pensava assim: não vou dar conta, não vou dar conta. Você dava conta, tá? Então hoje eu vivo uma outra fase, né? Quase começando já para a fase de começar a ajeitar o ninho, porque o ninho logo vai começar a ficar vazio, né? Quando você vê um passarinho voa, dali a pouco, quando você menos esperou, já vem outro passarinho, já vai voar também, aí sobra somente o casal, né? Se der tudo certo, né? Porque daí não é tristeza, não, gente, é sucesso. Família é sempre sucesso, é o maior ministério que a gente tem, é a família que a gente forma, né? Você forma aí com seu esposo, vem seus filhos, aí começam a chegar os agregados e dali a pouco começa a vir os netos, quem sabe os bisnetos, quem sabe a gente está aqui para poder ver os bisnetos, trisnetos, né? A gente não sabe para frente, né? A gente vai viver cada etapa bem vivido, tá? Eu espero que eu quero ser uma senhorinha bem velhinha, gente, mas independente. Quero andar no meio dos meus matos, no meio da minha horta, com meu chapéu de crochê, umas flores, com meu chimarrão. Quero. Vou conseguir? Não sei, mas estou rezando para Deus para que eu possa vivenciar isso, né? Tomara, né? Vamos ver o que me aguarda aí para frente, tá? Aí, tá, respondida essa pergunta, vamos passar para a próxima, vamos cuidar o tempo aqui. Saudades dos seus conteúdos de casa. A sua era muito linda. Muito obrigada. Ó, aqui, ó. Era muito linda e realmente era muito linda aquela casinha velha que eu falo para vocês ali. Deixa eu ver, acho que tem mais algum. Não, é só essa aqui. Aquela casinha velha que eu falo para vocês de madeira ali, né? Quando eu vim com muita expectativa quando eu passei a morar no sítio. As minhas expectativas são todas quebradas, né? Eu passei por fases bem terríveis. Você vir de uma fase de trabalhar fora e depois você ficar somente com o lar, sair da cidade e morar na roça, filhos pequenos, isso foi bem dificultoso para mim, tá? Eu não posso negar isso, nem esconder isso de vocês. Tanto é que eu passei por uma fase depressiva, assim, muito tenebrosa, e eu não me encontrava dentro daquela casa. Então, o que era para ser um sonho de uma casa, não por ser casa própria, sabe? Porque às vezes a gente sonha com uma casa, mas não quer dizer que seja somente a casa própria que você vai viver bem. Pode ser a sua casa alugada, aí a casinha puxadinha que você mora aí, é uma casa, né? Mas você tem que estar se sentindo bem dentro dela, fazer bem. E, gente, eu não me sentia bem, eu me sentia tão mal, numa fase tão mal. Aí eu fiquei muito doente mesmo, e eu precisei de ajuda para poder me recuperar. Aí aquela casa mesmo, ela me curou. Porque eu tinha sempre a sensação de estar naquela casa, sempre que eu estava de passagem, né? Porque eu criava muita expectativa na casa própria. Mas até vir a casa própria, você está vivendo numa casa, né? E ali com a tua família e todas as coisas. E você precisa sim transformar aquele lugar para você poder viver bem naquele lugar. E eu não via isso naquela casa ali, por incrível que pareça, né? E quando eu comecei a me curar, né? Aquela casa me curou quando eu conheci algumas pessoas que me fortaleceram nessa parte.
porque era uma parte que eu gostava, sempre gostei muito de casa, de cuidar de casa, de limpar a casa, eu sou meio doida de casa, sempre fui assim, coisinha cheia de paninho, cheia de coisinha, sempre fui uma idosa, eu acho que uma idosa lá daquela época lá que as mulheres só cuidavam da casa e cuidavam muito bem. Então parece que eu não me encaixava com os padrão das mulheres de agora. Talvez eu não tinha um círculo de amizades com os mesmos propósitos também. Tá? E então tudo que eu ia fazer para tentar, alguém sempre tinha alguma coisa para falar. Então, assim, eu via uma casa velha, bem encardida, bem suja, bem feia, mas eu queria transformar aquilo ali. Então, tudo que eu ia fazer, sempre tinha alguém para falar: ai, não compensa, ai, guarde essa energia para sua casa nova, ai, não faz isso não. Não sei o quê. Gente de todos os lugares, isso eu falo assim, todas as pessoas, e não eram pessoas que falavam por maldade, isso era coisas que vinha de familiares, de visita, de amigos, de qualquer pessoa que viesse ali, ai, não compensa isso, não faz isso. E eu sempre querendo fazer, querendo melhorar aquele negócio dentro de mim, e eu não conseguia pôr isso para fora, porque eu dependia muito naquela época da opinião das pessoas. Então, se as pessoas falassem bem assim, nossa, esse negócio aqui é feio preto, tem que ser branco, eu ia lá e pintava de branco para agradar as pessoas. Em vez de eu falar, não, o meu é preto, se o seu é branco, tudo bem, né? Mas o meu é preto e eu gosto preto, assim, tá tudo bem, você gosta do branco, eu gosto do preto, né? Falando assim no microfone. Aí, então, eu vivi isso. Quando eu conheci pessoas que pensavam como eu pensava no meu interior, mas eu não conseguia colocar isso para fora, não conseguia me impor perante as pessoas, aí foi até através da internet que eu conheci. Olha como a internet tem seus lados maravilhosos, né? Eu conheci essas pessoas através da internet, aí conversando com uma designer de ambientes que trabalha justamente com casas, a gente faz anos que ela está aí na internet, ela trabalha justamente com casas reais, casas de vida real, não é aquela casa do Instagram que você está vendo que a moda agora é uma e que ano que vem é outra moda, tá todo mundo diferente de novo, não, é casa de vida real mesmo. Aí ali ela conseguiu, né, trabalhando comigo, ela conseguiu me mostrar que sim, eu poderia fazer, sim, poderia me impor, poderia melhorar a minha vida muito. Aí assim, eu fui me curando e curando a casa. Enquanto eu curava a casa me curava. E eu consegui transformar a casa naquele ninho, né, um lar. A casa virou realmente um lar. E eu consegui trazer meus artesanatos, as coisas que eu sempre gostei, que estava tudo aqui dentro, tudo para fora, sabe? E sem me importar com a opinião dos outros. Se gostava ou não gostava dos meus crochêzinhos de vozinha, aí, paciência, não gosto, paciência, eu gosto, tá pronto. E eu consegui transformar aquela casa ali, e era a mesma casa, gente, com as mesmas condições precárias, agora, claro, né, bem anos depois, né, claro que ela tá bem mais precária, muitas coisas mesmo aconteceram naquela casa. Mas assim, gente, eu conseguia enxergar um lar, eu amava cuidar tudo ali, cada coisinha simples, fazendo o melhor com o que eu tinha realmente, nada de me inspirar na internet para tentar fazer igual, comprando, gastando, coisa. Não, era com as coisas que eu tinha, sabendo arrumar, sabendo organizar, arrumando um cantinho aqui, um cantinho ali, eu consegui transformar aquela casinha velha naquela casinha gostosa, que tem vários vídeos aqui, né? Até meus primeiros vídeos aqui do canal, todos balançando, tudo torto, né? As imagens tudo esquisitas, né? Que eu me recuso a retirar daqui, porque foi uma fase de aprendizado, então eu mantenho aqui no canal, então tem muita coisa bem bacana mesmo. Minha casa era muito gostosa mesmo de estar lá. Agora ela está numa fase feia, porque não é, ela voltou a ser somente uma casa, parece uma casa de passagem, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu deixei até para você que não viu aqui, que é um tour que eu fiz, como é que tá a casa agora, né? Com as coisas encaixotadas e tudo guardado, tudo lá, né? Então, a forma que ela está agora. Então, eu fico muito feliz que você gostou de ver, né, as coisas, não sei se você viu no Instagram ou no YouTube, né, os vídeos de como era a casa e tudo, ela era linda mesmo, realmente, eu trabalhei bastante lá, deixei ela bem bonita mesmo, inspirou muitas pessoas, né, me ajudou e ajudou muitas pessoas, aquela simples casinha, né, e estão com saudades, né? Ela tá colocando que tá com saudades, né, do conteúdo de casa, e realmente, gente, eu também sinto muita saudade dos conteúdos de casa, mas como tá tudo encaixotado, tudo assim, está tudo feio, não tem muito o que se fazer também, somente aquele básico de limpeza, bem básico mesmo, né? Que como não tem decoração, não tem nada, tá bem simples mesmo. Então é aquele negócio, gente, rapidinho, meia hora está com tudo pronto, e como não fica mais ninguém lá, a gente só tá indo para dormir, então não suja, não tem como fazer conteúdo de casa
porque não tem mais assim, sabe? Então, mas aguarde que logo, logo a gente consegue voltar a trazer muitos conteúdos de casa, tá? Eu vou tentar trazer mais vídeos para vocês aqui na cozinha, aqui na chacrinha, né? É onde eu acabei montando aqui, tanto é que lá na casinha de madeira eu praticamente não cozinho mais nada lá, não tem mais nada lá, é um outro louça só, porque eu priorizei aqui mesmo pra gente, então aí eu vou tentar trazer um pouco mais aqui, tá bom? Aí vocês só não podem brigar comigo, nossa, mas você só filma na cozinha, porque só tem cozinha daí, tá, gente? Não tem mais nada das outras coisas, tá bom? Mas é uma fase que a gente está passando e a gente vai passar assim super bem. Então, acho que eu já respondi essa pergunta. Vamos mover. Deixa eu ver. Esse aqui. Deixa eu falar agora para vocês. Tem duas perguntas aqui que vai praticamente responder a outra, tá? Não, não vai. Vai e não vai ao mesmo tempo. Aí, assim, eu não sei se é um elogio, se é uma brincadeira ou se é uma crítica essa pergunta, mas eu quis trazer para vocês, tá? E, graças a Deus não recebi nenhuma pergunta muito, assim, de hater, sabe? Uma bem feia, assim, para trazer para vocês. Mas se eu receber, acho que eu vou trazer, tá? Dependendo como for o assunto, tá? Tá escrito assim, casa véia pôde. Acho que é o jeito que fala na internet, de alguma coisa pôde, né? Casa véia pôde, kkk. Eu ia morar na casa da cidade. Essa é uma pergunta, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, gente, eu acho muito engraçado. Pelo sotaque, deve ser algum, sei lá, mineiro, goiano, alguma coisa que a gente fala, né? Ai, véi pôde, né? Coisa véi pôde, coisa assim, né? Eu não sei, tá, gente? Não sei, nem sei quem que é, se é homem ou se é mulher, assim. Aí a outra pergunta é assim, e a casa na cidade que compraram? Ó, aí. Então, por isso que eu falo que elas meio se combinam, né? Então, vamos tentar responder. Então, gente, a casinha daqui do sítio, ela é uma casa velha podre mesmo, né? Como falou, casa velha podre. Eu ia morar na casa da cidade. Tá, você pode ser que iria mesmo, né? Mas eu sei o porquê de estarmos morando nessa casa, assim como eu sei o porquê de termos a casa nova lá na cidade, assim como eu sei os porquês de cada prioridade, de cada coisa que a gente decidiu aqui para nossa família, como as coisas aconteceram, como a gente precisou priorizar, precisou deixar sonhos de lado para poder arrumar um pouco de um lado, ajeitar outra coisa, as coisas que aconteceram, o porquê de estarmos ali na casinha de madeira ainda e não termos ido morar na casa da cidade. E sim, temos uma casa na cidade, né, uma casa nova. A gente comprou uma casa de material bem linda, bem localizada, reformamos a casa e ela está em aluguel. Aquela casa, a minha casa, ela está, a gente fez um investimento naquela casa, né? A gente não sabe o dia de amanhã, e então a gente fez esse investimento. E desde que nós compramos aquela casa, nunca foi intenção nossa de ir morar lá na casa. Tanto eu quanto meu marido, a gente vai, acho que, se enfiar no meio do mato, porque eu espero não precisar voltar a morar na cidade. Claro que se precisar, né, se mudar os planos, tudo bem. Mas a ideia é sim sempre morar no sítio, tá? Ali, além do investimento, é uma fonte de renda também, tá? A gente precisa sempre pensar nisso, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, tá? Então, a gente nunca pensou em morar lá. Tanto que todo o trabalho do meu esposo, como a gente mexe com os aviários e com a lavoura, ele é todo voltado na roça. E assim, quando a gente fala que mora na roça, as pessoas já pensam que a gente é rico, que é patrão, por causa do agro, que se falam tanto na internet, sem ter conhecimento. Acho que todo mundo que lida nisso está podre de rico, como se não houvessem diferenças, né? Ali tem gente que já passou a vida toda e sim está muito bem estabelecido. Tem gente que está começando, tem gente que começa do zero, tem gente que começa com uma herancinha, tem gente que tem vários setores como para todo mundo, mas a pessoa tem uma visão de que todo mundo está nadando no dinheiro. E não, tá? Eu e meu marido, nós começamos do zero, com trabalho, com esforço e muita priorização de coisas, sim,
e graças a Deus está fluindo bem, estamos trabalhando bem, para a ideia é que se tem uma velhice tranquila, né? Essa é a ideia. E sim, se trabalhar enquanto se pode trabalhar, graças a Deus, pedir bastante saúde para se trabalhar para conquistar essa velhice tranquila. A gente nem sabe como é que será, né? A velhice. Se estaremos também por aqui, se chegaremos à velhice, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte aqui sim. E nunca foi ideia a gente morar para lá porque não condiz com a nossa realidade. Normalmente, quem mora na cidade tem roça, porque já tem funcionários que ficam cuidando na roça, tem o caseiro, né, o famoso caseiro, às vezes, que está lá cuidando do sítio. Então, daí sim moram na cidade, né? Ou às vezes, porque às vezes a esposa não mexe nada na roça, mas trabalha fora, às vezes no comércio, alguma coisa. Aí sim, são realidades e realidades, tá, gente? Então, a nossa realidade é que eu sim saí do CLT e vim para a roça para ajudar o meu marido a gente crescer juntos, né? E o que era um sonho foi se tornando uma realidade. E o nosso trabalho todo ele é voltado na roça. Então, meu marido precisa estar na roça e nós não temos funcionários, né? Muita gente pensa assim, nossa, mas você mesmo trabalha, vocês mesmo fazem isso? Sim, a gente mesmo que faz. Graças a Deus estamos dando conta ainda. Quanto tempo não sabemos, mas iremos dar conta até no momento possível, tá? Então, a nossa ideia nunca foi ir morar na cidade. Nunca, nunca foi. Mas temos sim uma casa lá, se precisar para alguma coisa, futuramente a gente tem, tá? Alguma casa. Tanto é que eu fico até triste de você falar assim, né, que não moraria numa casa velha. Tomara que você more numa casa muito boa, porque normalmente quando as pessoas fazem comentários assim, eu interpreto aqui mais como tirando um sarro, alguma coisa. Eu espero que você more numa casa muito melhor, porque pessoas que fazem comentários assim, normalmente elas não têm muita coisa. Esse tipo de comentário, elas não vêm falando a respeito da minha pessoa, não atinge a minha pessoa, mas sim falando mais da quem fez esse tipo de comentário. Tomara que do fundo do meu coração, que você já esteja às vezes na sua casa própria, que a sua casa seja muito boa, que você tenha tido já teus sonhos todos realizados, que você esteja muito bem. Mas uma coisa eu te digo, quando a gente está assim muito bem, digamos assim, que você já tem sua casa, seu carro, seu emprego, sua família, está tudo bem, tudo tranquilo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, não é porque às vezes a gente consegue conquistar os nossos sonhos antes de outras pessoas que a gente precisa tirar sarro, pisar, humilhar, desfazer de outras pessoas, porque às vezes elas não chegaram ainda no objetivo, né? Que cada um tem um tempo, né? Ninguém tá atrasado para nada nessa vida, tá, gente? Cada um vai correr e fazer suas conquistas, seus corres, suas lutas diárias ali, é cada um no seu tempo, de acordo com a sua realidade. Então a gente não pode ficar se comparando com os outros, mas tomara que você esteja já tudo isso, mas repensa esse outro lado, às vezes, de tirar sarro de alguém que às vezes está morando numa casinha mais inferior, que às vezes a pessoa mora numa casinha mais inferior, mas a casinha é dela, já conseguiu conquistar, e às vezes você está numa casa boa, mas é uma casa alugada, ou às vezes você está morando até com a sua mãe, com seu pai, ainda na casa dos seus pais, e desfazendo da casa dos outros, né? Então é bom a gente sempre repensar a respeito disso, tá? É, da casa na cidade eu respondi, graças a Deus está lá alugadinha, as pessoas estão cuidando e está tudo tranquilo, tá, gente? Enquanto for possível, ficará desse jeito, né? E tá tudo bem, tá? Tanto é que. Deixa eu já apagar essa daqui, senão eu me perco no que eu tô falando para vocês. Esse aqui e essa aqui. Tanto é que a nossa ideia de ficar na roça é tanta que a gente comprou a chácara, né? A gente comprou a chacrinha e é onde a gente tem os planos tudo para fazer a nossa casa e ajeitar todas as coisas para a nossa casa, tá? Então, a ideia nunca foi ir voltar a morar na cidade, mas como eu sempre falo, né, gente, a gente nunca sabe o dia da manhã. E assim, eu acho que o que mais a gente tem que cuidar é nunca humilhar as pessoas pelo aquilo que elas estão tendo no momento, porque às vezes para você tá tão pouco que a pessoa tem ali, sabe? Mas eu acho que eu paguei uma, paguei uma pergunta que não era. Eu paguei uma que não era, mas tá, não tem problema. É,
A gente tá, às vezes, se você humilha alguém, falando, fazendo algum comentário, desmerecendo alguma coisa de uma pessoa, que ela tá tanto tempo batalhando para conquistar, e finalmente ela conquistou, ela tá tão contente, né? E aí você vira um comentário assim e você desfazer. Eu não falo isso só de casa, não, tá, gente? Eu falo de tudo, de vida, sabe? Então, às vezes, se você vê uma pessoa torta andando lá, você ficar fazendo, tirando sarro que a pessoa tá torta lá andando, você não sabe o que aquela pessoa passou. Às vezes ela passou um AVC, ficou de cama, nunca, não ficou tempo sem conseguir andar, sem conseguir nada, e aquilo ali para ela é uma vitória, sabe? Então eu acho que não compensa esse tipo de brincadeira, sabe? Não, primeiro que eu já não vejo graça nisso, sabe? Eu não gosto de pessoas que ficam humilhando, humilhar, é uma humilhação isso que você faz, de ficar fazendo esse tipo de piadinha, ou para gerar uma risada numa roda de amigos, ou para alguma coisa, ou para você, se você se sente bem fazendo esse tipo de coisa, eu te aconselho procurar uma ajuda profissional, porque você está com problemas, tá? Então, se você se sente, sabe, feliz de fazer esse tipo de comentário achando que não tem consequências, então eu sugiro que você procure uma ajuda profissional aí que vai fazer você mudar algumas coisas, tá bom? Uns pensamentos aí que acho que tá precisando, tá? Deixa eu ver aqui. Aí eu apaguei uma outra questão, mas é referente à mesma coisa. Seriam 3 agora perguntas que eu separei sobre a casa, a nossa casa, a casa nova. Aqui, a construção da casa nova começa quando? Estou ansiosa para acompanhar. Ansiosa para acompanhar. Aí outra que já começou a casa do sítio, né, também. Aí tinha mais uma outra questão também referente à casa que eu acabei apagando, e eu deixei aqui o da casa na cidade. Paguei a pergunta errada, mas também era referente sobre a casa nova. Então, deixa eu contar para vocês, esclarecer algumas coisas aqui. Então, gente, a gente não deu início à casa ainda na chácara, tá? A gente conseguiu fazer muitas coisas referente à casa. Eu tenho a planta da casa, a minha casa eu desenhei ela, o engenheiro já fez tudo o que precisava fazer, tá toda maravilhosa, tá? Mais do que eu desejei, tá? Se fosse colocar a Aline de 10 anos atrás para fazer a casa dela, não seria essa casa, sabe? Então, o tempo, ele é precioso, por mais que a gente não consiga entender o porquê da demora, né, que a gente quer tudo para ontem, né, mas ele é precioso para um amadurecimento da gente, pessoa mesmo, porque eu vejo que se eu fosse fazer, digamos, vamos usar 10 anos, né, há 10 anos atrás, eu não teria o amadurecimento que eu tenho hoje, eu não teria as ideias que eu tenho hoje, as prioridades que eu posso estabelecer nessa casa. Eu não teria toda essa parte. Estaria errado? Não, não estaria errado, porque eu estaria fazendo uma outra fase da minha vida. Assim como cada um vai fazer na fase da sua vida e a sua casa. Mas então essa parte está toda pronta e a gente não iniciou. Ai, Aline, mas você encaixotou tudo as coisas, né? Eu já achei que já estava terminando a casa. Gente, a gente mexeu, a gente tinha assim, a ideia era iniciar a casa, fazer tudo. A gente começou a mexer, terraplanagem, todas as coisas que precisava fazer. A estrutura da casa precisava de uma terraplanagem diferenciada, porque são 2 pisos, é uma casa grande. Vai ser bem legal, vocês vão gostar também, eu espero que vocês gostem, porque, gente, eu sou muito apaixonada na ideia da minha casa. E então a gente precisou aguardar um tempo de terraplanagem para não ter problemas futuros, tá? E como a gente acabou priorizando e tendo outras coisas, percalços da nossa vida, então foi quando eu comprei a casa na cidade, tá? Então, comprei a casa na cidade, ficou parado ali na chácara, tudo, as coisas, tudo parado. Outra coisa que precisamos priorizar, antes de tudo isso, gente, foi a construção desse barracão para guardar equipamentos, máquinas, que é o trabalho, né? É o que faz girar o dinheiro, é o que faz o dinheiro, é o trabalho, né, gente? Não é? Casa é uma coisa que ela te traz o bem-estar, te traz o aconchego, o descanso, a estabilidade, assim, ela te traz tudo isso, mas ela não te traz retorno. Então, todo o dinheiro que você coloca ali,
Ela vai trazer todas as coisas boas ali, mas retorno financeiro ela não vai te trazer, tá? Então, para você conseguir construir, fazer todas as coisas, tudo ajeitado, todas as coisas, você precisa de dinheiro. E a gente precisou priorizar as coisas. Aí, quando foi para ser ano passado, a gente ia iniciar a construção da nossa casa. Estava tudo pronto para dar início na construção da nossa casa. Por isso eu comecei a encaixotar todas as coisas, porque daí foi ficando mais complicado a casa. A casinha velha, né? Ela acabou entortando mais, aí que abriu o forro, aí cai muita sujeira. Aí os armários, como cedeu o chão, que é assoalho, né? Os armários começaram a se quebrar. E eu tinha muita coisa, graças a Deus, meu trabalho no Instagram me proporcionou ganhar muitas coisas, muitas parcerias, muitas louças, coisas, muita coisa mesmo. E eu estava sem ter onde guardar, e muitas dessas coisas já estavam todas encaixotadas, porque não tinha armário para isso, não tinha espaço, não tinha como organizar, ajeitar as coisas, porque é uma casa de 50 anos atrás, que não comporta a minha família, as coisas, não comporta para agora, para essa que a gente vive agora. Cabe todo mundo? Cabe. Mas assim, não de uma forma que me agrade, que me deixe feliz. Então, eu comecei já a encaixotar, porque a gente já ia terminando, tinha data, tudo certo para iniciar. E neste período já de encaixotar um mundaréu de coisa, daí eu fui fazendo assim, devagar, né? Você tem os vídeos aqui no canal, eu fui fazendo limpeza, descarte, separação, o que vai para doação, o que vai para lixo, que a gente guarda muito lixo, muita coisa, gente do céu, muitos anos, e a gente só percebe a quantidade de coisa que a gente tem quando a gente começa a fazer esse tipo de serviço. Fiz tudo, estava no processo de fazer, tinha feito muita coisa errada, apareceu um outro negócio para a gente. E assim, a gente deixou a casa de lado. Preciso confessar para vocês que no início eu pensei, não quero, eu quero a minha casa, pensando assim com o coração, sabe? Não, eu preciso, eu necessito, eu vou morrer, não vai e tudo, e assim, graças a Deus, o meu marido, ele é muito certinho, ele é muito racional nas coisas, eu sou emoção e coração, e ele é a razão, tá? E assim, eu não gostei, porque eu não ia poder dar início na minha casa, ia ser adiado isso por causa disso que aconteceu. Aí tá, mas passou, e então a gente deixou em segundo plano novamente a casa. Mas não é nada grave, tá, gente? É coisa assim para melhorar, graças a Deus, né? Não é assim uma doença, alguma coisa que não tem, graças a Deus, nada disso, tá? Algo para melhorar ainda mais pra gente. E hoje eu vejo que bom que meu marido foi a razão, né? E só eu fui o coração. Já pensou se fosse dois corações? Gente do céu! Porque eu vejo assim, eu chorei horrores. Não, porque para mim eu já estava contando assim como se, tal dia vai começar, daqui 3 meses vai estar pronta a casa, 4 meses no máximo eu tô lá dentro. Vocês lembram do que eu falei? A decoração de final de ano, de Natal, quero fazer um monte de coisa, já vai ser na casa nova, vai ser um monte de coisa. Então, tava tudo planejado aqui na minha cabeça, tava tudo planejado. Mas aconteceu isso. E que bom que aconteceu isso, porque vieram tantas coisas tão boas depois disso, que eu falo assim, graças a Deus que a gente fez isso de esperar mais um pouquinho. Nossa, gente, eu fico muito feliz hoje de falar isso para vocês, porque hoje eu tenho certeza assim, que a gente fez, e é realmente no tempo de Deus mesmo as coisas, tá? A gente não iniciou ainda a construção da casa, então tem alguns vídeos já de limpeza de chácara, feito muita coisa, a terraplanagem está pronta, a parte estrutural da casa está toda pronta, muita coisa está pronta, muita coisa ajeitada, mas assim, não, começou agora, pá, ainda não, tá? Ainda não. E a gente está vivendo esse ano prolongando essas caixas fechadas, essas coisas, e talvez por causa disso também eu tenha mais crise de ansiedade, porque, gente, eu sinto muita falta de fazer as minhas mesas postas, minhas roupas de mesa, decorar, limpar aqui, ajeitar coisas que era da minha rotina, que eu amo fazer isso daí, e que tá tudo encaixotadinho ali, que era por um período, e que acabou se estendendo esse período, mas que, graças a Deus, vai ser, assim, como que eu falo? Que bom que tem esse período, sabe? Porque vai ficar muito melhor as coisas do que se tivesse iniciado, igual eu falo. Se tivesse iniciado, igual eu usei o exemplo de 10 anos, digamos assim, né? Não é 10 anos, tá? Mas é usando assim 10 anos, pra vocês entenderem. Assim. Se 10 anos atrás eu tivesse começado, feito as coisas, tudo, gente, eu não teria as oportunidades e os privilégios e as coisas que eu
tenho agora. Então, porque não era para ser aquela data, era para ser agora. Então, a gente está assim com planos de iniciar e tudo, os planos a gente tem, tá tudo certo, mas assim, o que eu não quero é dar início a alguma coisa que eu vou dar um início só para dizer que iniciou e ficar ali parado. Que eu não consiga avançar as coisas da forma que eu quero, como que as coisas fluam da forma que eu quero. E isso é bom porque isso é um sinal de segurança, que você só vai fazer as coisas quando você tiver segurança realmente, mas tem o outro lado, o lado do coração, o lado sentimental, né? Tanto é que eu priorizei trazer uma cozinha aqui para cá, justamente por causa de como estava lá as coisas lá na casa. Aqui eu me sinto muito bem, muito à vontade, aqui então também, então, e graças a Deus está tudo da forma que eu queria, assim, sabe? Vocês lembram que quando começou aqui os nossos improvisos, né, e as coisas, e da forma que já está aqui, né? E assim, a gente trabalha para o nosso melhor, né? Então, quando as pessoas vêm de fora, que às vezes perguntam assim, você começou a sua casa? Eu falo, não, não começou. Nossa, mas que droga, não começou ainda, não sei o quê. Muita gente cobrando no Instagram, fica cobrando, nossa, mas você falou que ia começar a casa, não sei o que, não começou, e coisa assim. Então, a gente precisa dar o tempo ao tempo. Então, se a pessoa não começou alguma coisa ainda, é porque ainda não chegou o momento certo de começar. Muita gente enfia os pés pelas mãos, né? E daí, às vezes, dá um início ali, um início que não consegue nem chegar numa metade. E para, né? Então, a gente tem que pensar nisso, sim, né? Eu sei o tamanho da casa, a forma que eu quero, o que eu vou pôr lá dentro, como eu quero as coisas no sítio. Então, eu sei tudo isso. Eu sou exigente. Bem exigente. Sou chatinha. Meu marido também. Somos exigentes. Mas somos perseverantes naquilo que a gente quer. E eu passei já de uma fase, gente, de ter um monte de coisa porcariada, só pra ter. Ai, não, porque eu tenho que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, porque fulano tem, ciclano tem, isso aqui tem. Todo mundo tem que ter um monte de coisa. Não, eu quero aquela coisa ali e aquela. Se eu só posso pra ter essa aqui, eu fico só com essa daqui. Eu não compro aquela paralela ali pra dizer que eu tenho dois. Não, eu tenho um só, um negócio bom. A borboletinha também no óculos. Então, eu já tenho esse discernimento que a maturidade traz para a gente. Então, ao invés de você comprar, vai ficar bem, bem especificado, um móvel barato, uns 3 móveis baratos para você ter, nossa, eu tenho 3 armários. Não, eu compro um armário bom. Fico com o resto encaixotado, mas com um armário bom. Quando eu tiver exatamente para comprar o segundo armário, eu compro e desencaixoto e coloco ali. Então, eu já tenho um pensamento assim que eu já tenho faz anos já. Isso daí. Muitas pessoas não entendem. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas vocês vivem para trabalhar. Agora é o momento de trabalhar. Agora é o momento de fazer. Agora a gente tem saúde, a gente está novo, a gente pode fazer isso, né? Não é quando chegar a velhice que você já não aguenta, o teu corpo já não aguenta, a tua mente já não te ajuda, né? Você não tem mais força, você não tem saúde. Não é esse o momento de começar. Então, a gente recebe muita crítica, assim, de que, mas vocês não aproveitam a vida, vocês não saem viajar, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. A gente faz, mas a gente faz com a consciência de que a gente não vai deixar os nossos planos lá estabilizados lá só para ter um status social. Isso a gente não faz, né? E isso muita gente critica, tá, gente? Não é fácil a gente ser assim, tá? Eu digo assim, ser assim como a gente escolheu ser, né? Porque cada um escolhe ser e vive da maneira que entender, que achar melhor e tá tudo bem. Então é por isso que a gente ainda não iniciou, porque eu também não tenho a ideia de iniciar qualquer coisinha ali, fazer, não é uma casinha de qualquer jeito, uma coisa de qualquer jeito, só para me dizer que eu tenho. Não. Eu quero aquilo que nós planejamos, aquilo que a gente vem lutando. Então a gente abre mão de outras coisas para ter aquilo que a gente sonha, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, mas muitos não. E esses que muito não pensam nisso, depois futuramente a conta chega, né, gente? Eu penso assim, você planta aquilo que você quer colher. Então a gente está plantando agora para a gente colher depois. E a gente espera ter colheita boa, colheita farta, né? E então quem não está plantando nada, quem não está colhendo nada, não vai ter nada, né, gente? Quem não está pensando em nada assim.
A ideia é essa. Vai dar certo? Não sabemos, né? Porque a gente está aqui vivendo e para nós também é a nossa primeira vida. Então, a gente tenta pegar o melhor do que você consegue como referência para conseguir as coisas. Agora, a certeza de que vai dar tudo certo. Primeiro que não dá nada do jeito que a gente quer, né? Já começa por aí, né? Aí vem todas as frustrações, como é que fala, as provações é as que mais vem, né? Aí é aquele tempo de passagem, né? Mas aí eu vi uma frase no Instagram assim, bem legal, assim, que deserto não é terra de morada, é terra de passagem. Então a gente está passando, né? Por isso não estamos mal, não estamos ruim, não estamos nada disso. Só não estamos dando início num projeto que a gente tem aqui. Então não é somente esse projeto, tem vários outros projetos, mas é assim por causa da casa que eu tinha compartilhado com vocês. Aí vocês acabam me perguntando a respeito disso. Mas a gente tem muitos outros projetos, muitas coisas para vir aí pela frente, mas a gente dá tempo ao tempo, né? Então só explicando aí essas questões, tá? E é isso, gente. O nosso vídeo chega, a gente vai dar 1 hora de vídeo. Falei que não ia demorar muito, né? Ó, tá 56 minutos, a gente vai encerrar agora. E tá descendo um trator. Eu vou ver se eu consigo encerrar o vídeo antes do trator chegar aqui por causa do barulho. É isso que foi o vídeo. Aproveita, deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Qualquer coisa, ó, fica de olho na caixinha de perguntas lá no Instagram. Vai que a próxima pergunta é a sua.